Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estou feliz. Essa é a segunda vez que a gente vem. A gente há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente esteve aqui. O pastor Zanetti nos recebeu. Não sei se o senhor lembra. Lembra? Faz tempo, né? Eu louvo a Deus pela vida do senhor, da pastora, de toda a igreja, do nosso evangelista Edmilson. A irmã Miriam nos recebeu em sua casa e sentiu de Deus de falar com o pastor para a gente estar ministrando a palavra. Assim como já foi apresentado, me chamo Cristiano, sirvo ao Senhor na igreja Assembleia de Deus Madureira, lá em Pernambuco. É campo aqui de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Os missionários foram até ali abrir igreja, assim como o pastor pontuou aqui. Era aqueles momentos de só conseguir as coisas através da oração, do joelho no chão. E ali, até hoje, ainda é bem sofrido do lado do sertão. A gente ainda tem que colocar o joelho no chão, senão não vai não. Não vai não. Mas Deus tem se feito fiel, porque a palavra dele é fiel e ele sempre vai cumprir a sua palavra. Então, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e necessito de vossas orações. Estamos na incumbência de estar ministrando a palavra, é um compromisso muito forte. A gente treme, a gente fica temeroso, porque não é qualquer palavra, a gente não vai dar simplesmente uma palestra, a gente vai ser o porta-voz do Senhor. Então, que Deus, em sua misericórdia, venha nos usar e venha abrir os nossos corações para entender e compreender sua palavra. Convido a todos que abram junto comigo sua Bíblia no livro segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 24. Hoje, culto de Santa Ceia, quando o evangelista, o irmão Edmilson, falou que seria culto de Santa Ceia, o Senhor já tinha tocado em meu coração para falar sobre essa passagem que se encontra em Lucas 24. Para ganharmos tempo, vou ler a partir do verso 30 até o 36. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo o partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Aleluia! Como é bom quando ouvimos a voz do Senhor. Aqueles homens estavam passando por um período a qual eles viram o seu mestre, viram o Senhor Jesus ser crucificado, e já faziam 3 dias. A Bíblia vai dizer, a partir do capítulo 24, que as mulheres foram até o sepulcro, mas não porque elas achavam que ele havia ressuscitado. Por mais que o Senhor Jesus falou, pregou, ensinou sobre isso, mas elas foram para levar ali aromas para o seu corpo. A Bíblia disse que quando elas chegaram, não o encontraram e se entristeceram. E quando elas baixam a cabeça, o Senhor envia 2 anjos. Oh, glória! Esses anjos aparecem resplandecentes e dizem: por que você procura entre os mortos o que vive? Oh, glória a Deus! Aquelas mulheres voltaram com esse testemunho, com essas palavras que ouviram dos anjos. Mas quando a gente estuda a palavra, a gente vai ver que o testemunho das mulheres não era válido, não é assim, meu pastor? Assim, então Simão corre, vai lá e diz: não, então eu quero ver também. E quando ele chega, ele só encontra só o lenço.
Só o lenço que cobria o rosto do Senhor Jesus. Isso faz com que aqueles que até então eram discípulos, apóstolos, seguidores de Cristo, que estavam ali tão alegres, até há pouco tempo, 3 anos e meio seguindo ao Senhor, aprendendo com Ele, vendo curas, milagres, bateu então agora uma tristeza, bateu um temor, um desânimo. Por mais que a gente escute, ouça anjos, testemunhos, mas se a gente não ouvir a voz do Senhor, nós não temos força. Então a Bíblia diz em seguida que esses 2 homens voltam para Emaús. Mesmo ouvindo o testemunho de Marta, de Maria, de Madalena, das mulheres que foram até ali, de Pedro, que foi até lá e encontrou o lenço e não encontrou o corpo do Senhor, por mais que todas essas palavras vieram aos seus corações, eles se entristeceram, desanimaram. As coisas vão acontecendo à nossa volta e quando não acontece da forma que nós queremos, nós nos entristecemos, desanimamos e queremos até às vezes largar a fé. Queremos voltar, queremos parar. Foi o que aconteceu com aqueles 2 discípulos. A Bíblia não vai contar se esse discípulo talvez fosse um daqueles que o mestre enviou, os 70, de 2 em 2, e vão ir de pregar o evangelho, curar os enfermos, orar pelos endemoniados, eles vão ser libertos. Talvez eles foram desses homens. Eles viveram o evangelho, mas por causa de algo que aconteceu, por eles não presenciar, eles desanimaram. O meio evangélico é assim, irmão. Nos dias de hoje acontece muito. E a Bíblia ela é rica, poderosa e nos mostra esses exemplos para que a gente também entenda que pode acontecer comigo e com você. Talvez algo aconteceu em sua vida e te desanimou. Talvez você entrou aqui por hoje e dizer, talvez hoje seja a minha última ceia. Se o Senhor não falar comigo, aleluia. Mas Deus é maravilhoso. Ele não perde nenhum dos seus filhos. Aleluia. A Bíblia diz que eles voltam pelos caminhos de Emaús. Cerca de 10 quilômetros. Só que essa volta para essa cidade, para essa cidadezinha, essa conversa não era uma conversa que eles antes tinham, ou ouviam, ou falavam. A Bíblia diz que eles iam discutindo. Até que então o Senhor aparece junto deles, mas não deixa que eles o conheçam. E diz, por que vocês discutem sobre isso? Eles então perguntam, você é forasteiro? Você está vindo de Jerusalém, não sabe os acontecimentos dos últimos dias? Que um profeta de Deus... Gente, quando eu estava lendo essa palavra, foi mais aqui que ardeu meu coração. O Senhor Jesus, certa feita, perguntou, quem dizem que eu sou? E uns disse que você é Jeremias, um disse que você é Isaías, um disse que você é um dos profetas. Jesus então pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, tu és o Cristo. Aleluia! O Filho do Deus vivo, o Messias ungido, o Salvador, oh glória! Mas quando eles dizem, não, era um profeta, um homem de Deus que fazia as coisas, milagres. E aqui estão os que viram. Aqueles homens ali, eles não disseram que ele era o Messias, eles disseram que ele era o profeta. Não, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus ungido. Oh, glória a Deus. Jesus então continua com ele, mas aí diz, agora eu vou mostrar a vocês. Talvez vocês estejam esquecendo de alguma coisa. E começa agora a expor toda a Bíblia, já desde Gênesis. A Bíblia diz nesse texto que ele começa a falar já de Moisés. Desde quando Moisés já profetizava e falava, porque a Bíblia ela é a história, não de outra coisa.
mas de Jesus. Do início ao fim, a história não é sobre mim, sobre você, mas sobre Jesus. Aleluia. Talvez quando Jesus começa a falar a eles e começa a expor, né, a Bíblia não vai citar quais os textos que ele cita. Ele fala sobre Moisés, o que Moisés escreveu, o que os profetas escreveram. Talvez ali ele citou Gênesis 3,15, quando diz que ali, logo quando iniciou o pecado, Deus disse que da semente da mulher nasceria oh glória, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas que haveria consequência, que poderia até sofrer, machucar o seu calcanhar. Não seria nada comparado com a grandeza que ele iria fazer. Aqueles homens talvez ouviram do mestre, ele citando Isaías, quando disse que ele seria morto, e ele iria como um cordeiro mudo, que ele iria fazer isso por mim e as suas transgressões, porque dele não havia pecado nenhum. Talvez ele citou algum profeta que falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus queria trazer só em mente a ele aquilo que está escrito. Que talvez as palavras, o testemunho que aquelas mulheres deram, talvez as palavras que Pedro trouxe até eles a dizer que só encontrou o lenço e não viu ali o mestre, não ouviu voz do céu, não ouviu o anjo, assim como aquelas mulheres disseram, mas a palavra está escrita e ela é imutável, ela não muda. Hoje, os judeus podem não crer em Cristo, mas está escrito na sua palavra. O calcanhar de Aquiles hoje dele ainda é Isaías 53, porque não mudou. A palavra ela tem que se cumprir, porque Deus ele é fiel. Aqueles homens, quando ouviram isso, começaram a arder em seu coração. Oh glória, quando a palavra arde em nossos corações. Por mais que a circunstância ali trouxesse desânimo, tristeza, mas a palavra diz que quando eles começaram a ouvir as escrituras, ardia em seu coração. Não era como um comichão aos seus ouvidos, quando a palavra diz que aqueles que não dão ouvido são como comichões, mas eles deram ouvido. Aleluia. Como é bom quando a gente ouve a palavra e dá sim ouvido a ela, dá crédito, crê. Aqueles homens então se dispuseram para que ele ficasse, não continuasse a jornada e assim ficasse com ele ali aquela noite. Um estrangeiro que estava a passar, mas que trouxe uma palavra, expôs as escrituras e eles se alegraram. Mas ainda não era o momento deles voltarem, eles não sentiram ainda de voltar. Jesus então, quando está com eles, pega o pão. Oh, glória! O momento da ceia é tão importante. O momento da ceia nos faz lembrar, a própria palavra nos diz, fazer isso até que Ele venha. Esse momento é grandioso, onde nos leva a nos refletir o que passamos durante todo um mês, das dádivas que Deus nos concedeu, seus livramentos, suas mãos protetoras sobre nossas vidas, nos dá esperança. E a Bíblia diz que quando Jesus pega o pão e dá graças, então ele abre o entendimento, abre os olhos daqueles homens, ele vê que realmente ali era Jesus. Jesus então desaparece. Aqueles homens, a Bíblia diz que eles percorreram 10 quilômetros mais ou menos, murmurando, triste, discutindo. Chegaram cansados. Quem aqui já percorreu 10 quilômetros? Quem aqui é corredor? É difícil? Tem um ali que já percorreu 10 quilômetros. O restante só de carro. De carro é bem rápido, é muito bom, é fácil. Até de bicicleta ainda é fácil. A pé, só quem foi já sabe o quão difícil é. E hoje nós temos ainda asfalto, tênis bom, que nos ajuda. Naquela época era a pé, numa estradinha de barro, de terra. Aqueles homens ali com a sandalinha, indo a pé,
quando ouviram e viram que era o Senhor Jesus, eles não pensaram em outra coisa. A Bíblia diz que no mesmo instante, oh glória, eles retornaram a Jerusalém. Pastor, a gente andar 10 quilômetros já é difícil. Mas 10 quilômetros é difícil quando é sem Cristo. 10 quilômetros, quando aquele homem se aproximou dele, ficou rapidinho. Deu tempo Jesus expor toda a Bíblia Sagrada para eles. E quer ver, foi rápido, foi aqueles 10 quilômetros voltando. Eu acredito que aqueles homens voltaram flutuando, correndo, dizendo: eu não vejo a hora de chegar e testemunhar aos meus irmãos que ele vive, aleluia, que ele não está morto, que o Jesus a qual eles acreditam, ele realmente está vivo, eu estou aqui, ceei com ele, ele repartiu o pão comigo, aleluia. Foi isso que aqueles homens fizeram. Quando eles chegaram, se aproximaram e disseram, no versículo que a gente leu, aleluia, versículo a partir do 33, e na mesma hora levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A ceia do Senhor, irmãos, ela sempre vai ter um grande significado. Não é simplesmente um ritual. É algo que a gente faz de praxe, ou porque é costume. Não. Aqui é representando o corpo e o sangue do Novo Testamento. E ele diz que faça isso até que ele venha, até que ele volte. Oh, glória! Aqueles homens tiveram alegria e um prazer não momentâneo, não por um período, não por um instante. A tristeza, o desânimo que se encontrava ali era porque faltava algo. A verdadeira fé em Cristo. Crer verdadeiramente nas palavras que ele profetizou. Naquilo que ele prometeu. Talvez a gente não conhece o plano. Talvez a gente só vê os fatos e nos deixa entristecidos. Pelo longo prazo para isso acontecer. Aqueles homens ainda não tinham, a Bíblia diz que eles estavam com os olhos vendados. Eles não tinham certeza que era Cristo que estava ali com eles. Aqueles homens estavam ali entristecidos, desanimados, porque eles não tinham ainda a certeza do plano divino, como era que Cristo queria. Mas aqueles homens souberam a partir do momento que Jesus lhe abriu o entendimento. Isso é o desejo do nosso coração que pregamos e queremos que Deus fale com a sua igreja. Que nós entendamos de uma vez por todas o plano divino. Ele não incorpora a tua vida, mas a de Cristo. Nós somos apenas algumas peças desse tabuleiro que Cristo quer usar para que outras almas também reconheçam a sua grandeza. Que Deus, em sua infinita bondade e graça, continue a nos usar. Que essas palavras de desânimo que acontecem, que vêm aos nossos ouvidos, as coisas que acontecem à nossa volta, que nos fazem entristecer, não seja maior do que as promessas que Deus tem em sua vida. Nos planos que Deus tem sobre a tua vida. E os planos dele, com certeza, são melhores do que o nosso. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando incorpora todas as coisas, não é só as coisas boas, não é as coisas só que nos convém, não é as coisas que nós queremos que aconteça para que os planos de Deus venham sobre as nossas vidas, mas todas as coisas, até as que aos nossos olhos não são boas, todas as coisas vão cooperar para o bem. Eu falo isso com testemunho.
Porque quando a gente se converteu, a gente tinha já o comércio, a gente trabalhava já no ramo de cadeiras, de terraço, e estava tudo bem. Só que de repente, assim que a gente se converteu, algo começou a dar errado e a gente começou a ficar de mãos atadas e nada dava certo. Depois eu fui acometido com enfermidade, uma doença autoimune que prejudicou, manchou o meu rosto, manchou o meu corpo, até hoje que não tem cura. E veio palavras, pastor. Veio palavras até de uma pessoa que disse: isso é porque você deixou a religião certa. Você abandonou a religião certa. Eu mesmo novo convertido, Deus ardeu em meu coração e eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Jesus, ele não é religião. Jesus não é religião. Nós viemos aqui foi para seguir a Cristo, a sua palavra, independente de toda circunstância e situação que possa sobrevir sobre a minha vida, que Ele cresça e eu diminua. Eu não interessa ou não importa se tem ou não tenha, o que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida é o que importa. E diante disso veio uma promessa sobre a minha vida dizendo que eu iria ser pastor. Eu não tinha entendimento de nada. Eu digo, eu não sei nem o que um pastor faz. Eu digo, eu não tenho esse entendimento, mas Deus vai dar. Eu tinha vergonha até de apresentar trabalhos na escola. Eu falava para os colegas, eu faço toda parte, escrita, desenho, faço tudo. E lá na frente para apresentar, não. Eu não pego em microfone, não. Eu tremo igual uma vara verde. Aí Jesus diz, você pode não fazer para o homem, mas para mim você faz. Por mais que a gente chegue aqui, as pernas comecem no início tremendo, o microfone, glória a Deus que ele é assim, porque se ele fosse para mim segurar ele, vocês iam ver que eu ia ter que encostar ou no peito ou no queixo, senão vocês iam ver ele assim na minha mão. Mas eu louvo a Deus, porque as grandezas dele, ele pega esse, que não é nada, e diz, você vai ser um pregador do Evangelho. Você vai ser aquele que vai anunciar Cristo, vai trazer salvação àquele que está perdido. Mesmo a gente aqui em São Paulo, aí a gente recebeu um convite para ir ministrar na escola para as crianças e os adolescentes sobre a verdadeira Páscoa. Para um diretor de escola que não é cristão, mas Deus tocou em seu coração para que a gente leve essa palavra. Aí a gente se alegra com isso. Presbítero, é porque você gosta? Não, irmãos, não é que gosta, não. Longe disso, a gente, às vezes a gente fica temeroso, a gente treme e teme e diz, Senhor, tem misericórdia, porque de mim não sai nada. Mas aqui, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Então que isso arda em nosso coração, irmão, como ardeu no coração daqueles homens, que eles não mediram esforços. Correram, voltando 10 quilômetros à noite, para testemunhar da grandeza de Cristo. Que arda em nossos corações esse desejo, aonde estivermos, de anunciar esse Evangelho, de dizer o que Cristo fez em nossa vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus, depois de muito tempo, essa enfermidade foi, Deus usou um médico israelense, ele foi e descobriu, em 2 anos sem ninguém descobrir, ele descobriu que era medicação certa, está melhor, não tem cura, mas está tratando, está cuidando. Deus nos abençoou, não por isso, mas Deus tem colocado suas mãos sobre a gente e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu acredito que as pessoas que olhou em outra hora e disse, não, isso talvez você está em maldição, hoje talvez olhe e diga, quem estava errado sou eu. Não é religião, é Cristo. Não é religião nenhuma, é Cristo. Aqueles homens, ardeu isso em seu coração e disseram, não, os meus irmãos têm que saber disso, a tua família tem que saber disso, o teu vizinho tem que saber disso, o teu colega de trabalho tem que saber disso. Disso o quê, presbítero? Que Jesus, ele vive, ele reina e ele vem buscar sua igreja. Aleluia. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vocês continuam orando por nossas vidas. Não esqueçam, Cristiano, Nathalie e Lorena, para vocês estar apresentando em oração. Mais uma vez eu agradeço ao pastor Zanetti, a esposa,
ao evangelista Edmilson, à irmã Miriam e a todos vocês, a Igreja de Cristo, que nós estejamos sempre. Estamos aqui por um breve período de tempo, cultuando um longe do outro, adorando ao Senhor um distante do outro, mas naquele grande dia, em um só coro, em um só coral, nós vamos estar ali naquele grande céus. Oh glória! E não vai ser uma adoração assim como a gente consegue aqui, por um breve período de tempo, 1h30, 2 horas de culto. Não, vai ser como os anjos dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh glória a Deus, que Deus seja louvado. Eu agradeço a rica oportunidade. Pastor Zanetti, Deus abençoe. Amém. Então vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus soberano e fiel, Deus grande, Deus justo, Deus eterno, te louvamos e te exaltamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tua palavra, Senhor, que foi ministrada. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, que essa palavra, ela venha ser guardada em nossos corações. E assim, ó Deus, como os teus filhos, aqueles discípulos que estavam ali desanimados, Senhor, que ao ouvir a tua voz, Senhor, encontrou ânimo, Senhor, que encontrou força, que o Senhor faça isso aos nossos corações todos os dias da nossa vida, Pai. Assim nós te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.